Olá, eu sou o pastor Adejarna Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3 sobre Acabe e o profeta Elias. Esse é o tema da nossa lição que estaremos estudando hoje. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o livro dos reis, né? E a lição de hoje ela aborda especificamente Acabe e o profeta Elias. É a lição de número 3. Ela está baseado no livro de Reis, nos capítulos 16, 17 e 18. O objetivo geral é asseverar que todo pecado gera uma consequência e como objetivos específicos nós temos apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Bem, inicialmente nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado. Que você possa se inscrever, possa deixar aí o seu like, o seu comentário. Isso é importante para que nós tenhamos um retorno e é a forma também de você nos ajudar para alcançar maior número de pessoas. Bem, em relação ao comentário da nossa lição, Acabe ele é visto como um dos reis mais perversos que nós tivemos em Israel, né, relatado pelas Escrituras. Vamos relembrar aqui sobre os reis de Israel depois da divisão do reino. Nós temos o rei de Israel, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, e depois de Onri nós temos então Acabe. Então você pode verificar que Acabe, ele era filho de Onri e ele reinou 22 anos. Foi o pior rei de Israel, do reino do norte. No reino do norte nós tivemos 9 dinastias. A dinastia, o que é dinastia? Dinastia é uma série de reis de uma só família. Nós tivemos a dinastia de Jeroboão, depois nós tivemos a dinastia de Baasa, depois de Zinri e depois nós tivemos Onri. Né? Onri então formou uma dinastia, que os reis desta dinastia foram Acabe, Acasias e Jorão. Então, Acabe fazia parte de uma dinastia, a quarta dinastia então de Israel, do reino do norte. Bem, Acabe então era filho de Onri, né? Foi um rei terrível. Ele reinou por volta do ano 874, 852 e durante o seu reinado ele teve então muitos conflitos, embates, podemos dizer, né? Embates especialmente com dois profetas, o profeta Elias e também o profeta Micaías. Ele foi hostil aos dois por causa da sua idolatria, por causa dos seus fracassos então espirituais. Isso então fez com que Deus suscitasse vários profetas para entregar mensagens de advertência e de juízo para ele e para a sua casa, né? E logicamente ele não gostou então dessa atitude. Bem, primeiramente o comentarista ele aborda sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Então vamos inicialmente comentar sobre este casamento de Acabe com Jezabel. Isso está registrado no livro de 1 Reis, no capítulo de número 16. É importante que você demonstre na Bíblia para que os alunos possam acompanhar. Alguns alunos não estão afeitos à narrativa. Enfim, é importante você mostrar e deixar a Bíblia aberta e estimular os alunos que estejam também com a Bíblia aberta para que eles possam acompanhar a narrativa. 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, nós temos em narrativa, então, do casamento de Acabe com Jezabel. O comentarista aborda sobre as consequências de escolhas mal feitas. Ao invés de depositar a sua confiança em Deus, o rei Acabe, ele primou por fazer alianças políticas, acordos, né, diplomáticos. E essas alianças, esses acordos políticos
que já tinha inclusive sido estabelecidos pelo seu pai Henri, eram acordos que normalmente incluía muitas vezes nesses acordos a absorção das práticas pagãs, né? Ele então fez exatamente isto. Ele casou-se então com Jezabel. Esse casamento de Acabe com Jezabel favoreceu a relação dele com os fenícios. Ele fortificou muitas cidades. O texto fala sobre a fortificação de Jericó, né? Ele cobrou tributos de Moabe. Ele manteve uma política de amizade com Judá e casando a sua filha Atalia com Jeorão, filho de Josafá. Então, no capítulo 16, versículo 29, nós temos aí a narrativa do casamento de Acabe com Jezabel. Jezabel, então, foi a perversa esposa de Acabe, que na Bíblia se tornou o símbolo da falsa religião. Você pode observar no versículo 31 que o texto diz que ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. O nome Etbaal significa Baal está vivo. Então isso significa que o pai de Jezabel era o rei da Fenícia. Isso incluía as regiões então de Tiro e de Sidom, que assassinou inclusive o seu antecessor. E de acordo com Flávio Joséfo, era sacerdote dos deuses Melcarte e Astarote. Portanto, Jezabel era uma mulher pagã, uma mulher ímpia. O versículo de número 31 e o versículo de número 32, especialmente o finalzinho do versículo 31, diz o texto que ela serviu a Baal e o adorou. Ele serviu a Baal e o adorou, tanto Acabe quanto Jezabel. O termo Baal significa... o termo Baal está relacionado a dono. O termo significa dono, servidor, né? Dono, marido, senhor, o termo está ligado a isso. Baal era a principal divindade da religião dos cananeus. Ele era o deus da tempestade e que fornecia a chuva necessária para a fertilidade na terra. Naquele tempo, os povos antigos eram povos rurais, muitos dependentes, logicamente, da agricultura. E o deus, então, da fertilidade da terra era, então, Baal. Então, o culto a Baal era uma prática muito comum, muito disseminada entre os cananeus e, inclusive, essa adoração a Baal, ela tinha manifestações locais, né? Com vários títulos. Por exemplo, lá em Tiro, ele era chamado de Baal Mercate. O culto, então, a Baal, ele era muito comum entre os povos cananeus. Ele já tinha se infiltrado em Israel antes de Acabe. A gente pode ver isso em Juízes 2, 11 e 13, Juízes 3, 7, Juízes 10, 6 e 10 e 1 Samuel 12, 10. Então, a prática do culto a Baal, ela é anterior a Acabe, isso em Israel. Mas foi Acabe que deu a sanção oficial, tornou o culto a Baal oficial, inclusive com o patrocínio do Estado. Então ele tornou o culto a Baal algo estatal, né, no Reino do Norte. Inclusive, em Samaria, houve a construção de um templo dedicado a essa divindade. Isso está em 2 Reis 3 e o versículo 2. Assim como Davi havia conquistado Jerusalém e o seu filho Salomão havia construído um templo para o Senhor naquele lugar, do mesmo modo, Onri estabeleceu a cidade de Samaria e o seu filho Acabe construiu um templo a Baal nesse lugar. Veja os contrastes na narrativa. No capítulo 16, o versículo 34 de 1 Reis, o texto diz que naqueles dias Hiel edificou a Jericó. Houve então a reedificação de Jericó no período então de Acabe, que tinha sido inclusive vetada por Deus, que a havia destruído de modo sobrenatural. Josué já tinha previsto que um homem e seus filhos iriam violar esta proibição de Deus. Isso está em Josué 6:26. Dos dois filhos de Hiel,
dois dos filhos de El morreram enquanto ajudavam o pai a reedificar a cidade. Então nós temos aí no capítulo 16 o casamento então de Acabe com Jezabel e a reedificação então da cidade de Jericó. Essa é a primeira parte. Bem, a Jezabel foi uma rainha má, uma rainha então pagã, né? Ela então se envolveu, como era comum entre os seus ancestrais, excesso de rituais, feitiçarias, paganismo, sincretismo, prostituição, homossexualismo, tudo isso em nome da religião. E isso, inclusive, com o apoio de Acabe, com o patrocínio então do Estado. Bem, isso não somente de Acabe, com apoio não somente de Acabe, mas também dos sacerdotes e sacerdotisas que estavam ali no reino do norte. É por isso que a Bíblia então a chama de prostituta. Ela era maligna, ela era perversa, ela era astuta e ela utilizou inclusive de vários artifícios para se perpetuar no poder. Nós vemos isso ao longo da narrativa, mas isso não a fez escapar então do juízo divino. Bem, um outro ponto a ser observado é que o texto fala dela pintando, se adornando, né, pintando ao redor dos olhos, e as pessoas associam isso com a maquiagem. No entanto, nós devemos ver que mesmo mulheres tementes a Deus no Antigo Testamento utilizavam, né, determinados artefatos de ouro, prata e cobre, além de utilizarem também maquiagem, né? Então, essas questões aí relacionadas à pintura, vamos dizer, de Jezabel, fazia parte então do mundo da época, estava muito associada em alguns casos a pinturas também de guerras, né? Bem, nós podemos então aí, fazendo uma avaliação sobre Jezabel, foi uma rainha má, foi uma rainha perversa, né? Ela foi uma das piores, podemos dizer a pior, né? A rainha mais ímpia então do Antigo Testamento. Bem, o livro comenta inclusive a negociação de uma vinha que é citado em 1 Reis, no capítulo 21, né? Ele acaba desejando uma vinha de Nabote. Isso está em 1 Reis, no capítulo de número 21, essa narrativa bíblica. A gente vê a perversidade de Jezabel aí. O texto diz que na região de Jezreel, Acabe havia construído, né, um segundo palácio, e então ele desejou então a vinha de Nabote. Nabote então argumentou, né, que ele não poderia vender, dar, fazer qualquer negociação em relação àquela vinha, pois era uma herança. Parece que alguns textos bíblicos nos mostram que a venda ou a troca de propriedade seria um descumprimento da lei. Isso seria então desagradável aos olhos de Deus. Isso está em 1 Samuel 24, 6, 26, 11, 2 Samuel 23, 17. A vinha então era uma propriedade ancestral. O Senhor, o dono de todas as terras de Israel, havia proibido às famílias israelitas que entregassem de modo permanente a titularidade de terras da família. Isso está em Levítico 25, 23 a 28 e Números 36, versículos 7 a 9. Por essa visão então de lealdade, Nabote se recusou à oferta de Acabe. É nesse momento então que ele ficou indignado, desgostoso, né? E então a rainha Jezabel ela entrou em ação, né? Ela entrou em ação e tomou então uma iniciativa. Isso está no capítulo 21 e o versículo 8 a seguir. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, e nessas cartas então ela agiu de uma forma muito terrível, né? Mandou convocar uma assembleia para um jejum solene
E no capítulo 21, versículo 9, ela tramou, né, ela programou testemunhas contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra o Deus de Israel, e assim foi feito então. Dois homens malignos testemunharam dizendo que ele tinha blasfemado contra o Deus de Israel, e assim ele foi levado para fora da cidade, está no capítulo 21, versículo 13, e ele foi então apedrejado e morto. Quando ele morreu, a rainha Jezabel mandou então que Acabe se levantasse e tomasse posse da vinha de Nabote. Aqui a gente observa então a malignidade então dessa mulher. Ela foi, portanto, uma rainha perversa. Aqui, caro professor, você pode então traçar um perfil aí da rainha Jezabel, a malignidade da rainha Jezabel, né? Se você tem a Bíblia de estudo aplicação pessoal, lá tem o perfil de personagens bíblicas e você pode utilizar como fonte bibliográfica para você então estabelecer um perfil biográfico de Jezabel. Bem, logo em seguida, a segunda parte do comentário fala do momento então da previsão da seca. É nesse contexto que o profeta Elias ele entra em cena de forma muito rápida aí no texto, né? 1 Reis, no capítulo 17, nós temos a entrada em cena do profeta Elias. O nome Elias significa o Senhor é Deus. Ele foi exatamente levantado por Deus em um momento de dificuldades. Aqui nós devemos relembrar a questão do profetismo. O que era o profetismo? Foi um período do Antigo Testamento que Deus falava através dos profetas. Nós tivemos os profetas literários e os profetas não literários. Elias ele entrou em cena neste momento do reinado de Acabe e ele faz parte então de um grupo que nós chamamos então, para efeito didático, de profetas não literários, ou seja, profetas que não escreveram livros. E ele confrontou então o rei Acabe. Foi chamado por Deus para aquele momento peculiar da nação de Israel para confrontar o baalismo, o culto a Baal. Se não for o profeta Elias, o culto a Baal teria sido ganhado uma repercussão muito maior dentro daquele contexto, né? Bem, o profeta Elias ele é chamado de Tesbita. Ele era de uma cidade chamada Tisbe, que ficava na região então de Gileade, né? Se você puder mostrar em um mapa, é importante para ajudar a situar os alunos. Deixa eu ver se dá para mim mostrar aqui o mapa, né, que apresenta então a cidade então do profeta Elias. Esse risquinho aqui no meio que nós temos aqui é exatamente o Rio Jordão. E aqui do outro lado nós temos então a cidade que nasceu o profeta Elias, né? Então aqui no meio está o Rio Jordão, do outro lado do Jordão nós temos então na região de Gileade, o local de onde era o profeta Elias. Se você puder mostrar esse mapa para os seus alunos, isso pode ajudar então na compreensão em relação à cidade então do profeta Elias. Bem, então ele entra em cena naquele momento, né, da nação. O profeta Elias, no capítulo 17, registra que ele profetiza, né, dizendo que não haveria chuva, capítulo 17, versículo 1, nem orvalho, nem chuva. As chuvas de outono e da primavera e o orvalho do verão eram necessários para as colheitas de Israel. Sendo uma nação agrícola, ela precisava muito então da chuva. E o Senhor então, segundo a palavra do profeta, interrompe então a chuva, né? Deus já tinha falado em outros momentos no Antigo Testamento, em Levítico 26, 18 e 19, Deuteronômio 11, 16 e 17, Deuteronômio 28, versículos 23 e 24, que se o povo servisse a outros deuses, Deus iria reter a chuva. Esses textos que eu acabei de citar são textos do Pentateuco que mostram que se o povo desobedecesse a Deus, Deus iria provocar a retenção da chuva. E agora
exatamente estava acontecendo isso. O profeta então orou e a chuva então foi retida. A seca então provou que Baal, Deus da chuva e da fertilidade, era impotente diante do Senhor. Então veja que contraste. Enquanto o povo estava servindo a Baal, que era o Deus da chuva, veio seca. Com isso, Deus queria mostrar então a inutilidade, como era vã, né? Como era impotente diante do Senhor Baal. Deus reteve a chuva e Baal não pôde fazer absolutamente nada. É nesse momento, no capítulo 17, versículo 3, que Deus ordenou ao profeta que fosse para o ribeiro de Querite, e ali ele foi então sustentado. O ribeiro de Querite era um ribeiro sazonal que corria durante a estação das chuvas, mas que secava quando o clima ficava quente. Ele ficava a leste do rio Jordão. O profeta Elias então foi para ali e os corvos então lhe traziam a comida. Foi uma provisão sobrenatural de Deus. Bem, logo em seguida, no capítulo de número 17, o versículo 9, Deus ordenou ao profeta que fosse agora para a região então de Sarepta. Então nós temos aí a previsão da seca nessa segunda parte da lição no ponto 1. Bem, nós temos a pronta obediência de Elias logo em seguida. Deus ordena o profeta que vai para a região de Sarepta e o profeta então agora vai para a região de Sarepta. E lá em Sarepta então Deus disse que ele iria ser sustentado. Na região de Sarepta ficava então na proximidades ali de Sidom. Sarepta era uma cidade no litoral do Mediterrâneo, 11 quilômetros ao sul de Sidom. Elias então foi viver então neste lugar, né? Um território que era controlado pelo sogro de Acabe, o Etbaal. Então, desse modo, ele mostrou o poder de Deus na própria região, onde um potente Baal era adorado. Olha para onde Elias vai. Elias vai para Sarepta, na região então da Fenícia, a região que era dominada pelo sogro de Acabe. Deus então foi mostrando seus milagres ali também naquela região para demonstrar então a ineficiência de Baal. E foi ali que o profeta viveu então durante o período da fome e foi milagrosamente alvo então de milagres de Deus, né? Então nós temos ali a mulher cuidando do profeta Elias. Ele encontrou uma mulher pegando lenha, o texto diz, mandou ela então trazer uma vasilha de água para ele beber. Ela foi buscar, ele mandou trazer um bocado de pão, ela disse que não tinha nada, né, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estava pegando aqueles cavacos para preparar o resto da comida para ela e o seu filho, e eles comerem e então morrerem. Veja então que era uma viúva pobre. O estado de viuvez nos tempos bíblicos era uma das maiores provas que uma mulher poderia passar. A sociedade então, naquela sociedade do Antigo Testamento, a mulher era completamente dependente então do marido. Quando ela ficava então viúva, ela passava por sérias provações. Veja que essa mulher estava viúva com um filho, ela não tinha as provisões, um pouquinho de azeite na botija, mas nesse momento o profeta disse para ela ir fazer um bolo e disse para ela fazer um bolo para ele, depois para o filho, e disse então que a farinha da panela não iria se acabar e o azeite da botija não iria faltar. Ela fez conforme a palavra do profeta, ela comeu a sua casa também por muitos dias e aconteceu então o milagre. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Então veja que os milagres marcaram a vida do profeta Elias. Bem, quais são as aplicações que nós podemos fazer aqui? Primeiro é que Deus sempre cuida então dos seus filhos. Deus cuidou do profeta Elias. Deus confrontou o pecado de Acabe, mas Deus cuidou de Elias. Segundo, você pode comentar aqui acerca dos milagres. Uma das marcas do ministério do profeta Elias foram os milagres. Os milagres é a suspensão natural de uma lei e a intervenção divina.
Aqui você pode fazer um comentário sobre os milagres. Existem pessoas que não creem em milagres. Existem pessoas que creem num mundo naturalista, de sistema de causa e efeito, em que não há intervenção divina. Você pode então comentar que milagres podem acontecer, que Deus é um Deus de milagres e que Deus não realizou milagres apenas durante a narrativa da história da salvação, mas que Deus continua realizando milagres também nos dias de hoje. Então comente sobre milagres. Quem sabe alguém na classe está precisando de um milagre e Deus pode fazer milagres. Então Deus sempre cuida dos seus filhos, né? Deus sempre cuida dos seus filhos. E aí o texto então nos diz que o filho dessa mulher também adoeceu, né? E chegou a morrer, o texto diz. E o texto, no capítulo 17, o versículo de número 19, o profeta Elias tomou o menino no braço, levou para cima a um quarto em que se hospedava, deitou o menino na cama, clamou ao Senhor. E o texto diz que se estendeu 3 vezes sobre o menino e clamou a Deus para que o menino, né, voltasse, a alma do menino tornasse a entrar nele. E Deus atendeu a voz do profeta Elias e o menino reviveu. O profeta Elias trouxe o menino e entregou à sua mãe. Quando isso aconteceu, a mulher então disse: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra na tua boca é a verdade. Então aqui você pode então comentar acerca dos milagres que marcaram a vida do profeta, o ministério do profeta Elias. Logo em seguida, nós temos agora a terceira parte, o encontro de Elias com Acabe. A nossa lição comenta sobre este encontro, né, do profeta Elias com o Acabe. Esse confronto é registrado no texto bíblico e é a terceira parte do nosso comentário, né? Bem, nós podemos então destacar alguns pontos principais aí. Primeiro, o coração endurecido do rei. Esse encontro aí do profeta, ele está relacionado ao capítulo 17, né? Quando ele encontra com o Acabe, encontra com o profeta Elias. O coração dele já estava bem endurecido. Veja a que ponto uma pessoa pode se chegar. O coração de Acabe foi se envolvendo cada vez mais. Começou com não ouvir a orientação divina, não seguir os conselhos divinos, tomando decisões erradas, casando-se com uma mulher pagã. E o coração dele foi se tornando cada vez mais endurecido. É assim que o pecado faz. A falta de discernimento espiritual, ela pode proporcionar cada vez mais o endurecimento do coração. Bem, uma das coisas que podemos observar também nesse encontro que é registrado no capítulo já 18, né, do livro de 1 Reis, o encontro de Acabe com o profeta Elias, ele disse que Elias era o perturbador de Israel. Veja o que foi que o rei Acabe falou, né? Que ele era o perturbador, és tu o perturbador de Israel, né? E o profeta Elias disse que não, né? Seu coração estava tão endurecido pelo pecado que ele então não via o profeta Elias com bons olhos. Veja essa atitude aqui do rei Acabe. O comentarista ele enfoca essa atitude do rei Acabe. Bem, ele então se tornou também em sequidão espiritual. Ele não se tornou apenas, não teve apenas a privação da água no sentido material, mas também a sequidão espiritual do rei. É isso que o comentarista comenta na terceira parte, o coração endurecido e a sequidão espiritual do rei. Aqui você pode fazer uma aplicação. Quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, estão se tornando com seu coração cada vez mais envolvidos na prática do pecado? E uma das consequências disso é que a pessoa então vai se tornando dura, chega até um momento de apostasia.
Então alerta sobre os perigos da pessoa não ouvir conselhos, orientações, não buscar a direção divina, não ler as escrituras, por exemplo. Isso vai se tornando o coração mais duro. O coração endurecido torna a pessoa indiferente às realidades espirituais. Quantas pessoas na pós-modernidade que já se tornaram com o coração duros, né? E já estão a ponto de apostatarem da fé. Já não creem mais na Bíblia como palavra de Deus, já não realizam mais a prática da oração, já não têm discernimento espiritual. Que você possa aplicar isto, chamar a atenção dos alunos para essa questão e fazer a devida aplicação. Bem, além da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, aí diz na conclusão, ele acabou levando seu reino à ruína. O reino, então, foi levado à ruína, o reino de Acabe, né? Conforme a profecia, aconteceu, então, a morte, então, de Jezabel, de forma terrível, e o reino de Acabe, então, não se sustentou por muito tempo, embora foi de 22 anos, mas foi marcado, então, por muita pecaminosidade, e ele foi, então, severamente, então, punido por Deus. É o que a gente pode ver aí nesse texto, né? Então, a narrativa bíblica, ela prossegue e culminando então com ameaças que o profeta Elias fez, lá no capítulo 21, a Acabe e a Jezabel, né? Inclusive no finalzinho do capítulo 21, nós temos então as profecias relacionadas então à morte de Jezabel. Acabe se arrependeu inicialmente, mas foi adiada então a punição para ele, né? Ou seja, a punição veio nos dias do seu filho, está no capítulo 21, versículo 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Então, como ele se humilhou, ele não viu o que foi previsto no versículo 19. Em vez disso, Deus adiou o desastre para o reinado de seu filho Jeurão. Jeurão morreu no campo de Nabote, cumprindo-se então essas predições, né, dos males que iria acontecer à família então de Acabe. Então esta é a nossa lição de número 3. Então, concluindo, o que nós podemos fazer? Ou relembrar. Você relembre então o casamento de Acabe com Jezabel, faça as devidas aplicações, mostrando quais são as consequências de não se buscar a direção de Deus em relação ao casamento, trace um perfil da rainha Jezabel, né? A sua malignidade, a sua maldade, a que